Você já ouviu, ou leu na Bíblia, ou assistiu a algum filme ou animação do príncipe do Egito chamado José? Ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito como um escravo, numa caravana ismaelita. O faraó, rei da época, teve um sonho. 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. Então, o José deu a interpretação do sonho. São os anos de bonança, seguidos de anos de escassez. Como que você vai sobreviver na escassez? Sabendo lidar com o estoque, o armazenamento, a gestão durante o período de abundância. Acho que eu quero focar com a história de José, nos grandes investimentos que o Brasil está recebendo neste momento. Nós já estamos observando que o governo federal tem um grande desejo de ampliar os programas sociais e ativar alguns programas sociais que estavam talvez um tanto quanto adormecidos. Mas veja bem, junto deste aumento dos programas sociais, seja criando novos programas sociais ou ampliando os programas sociais que já existiam, junto disso, há um corte em outros programas sociais, ou seja, eventualmente, corta a verba do Farmácia Popular para tentar cobrir o Vale Gás. Está a chave. A economia brasileira, nesse momento, deu um salto. Isso porque há um grande volume de investimentos no nosso país, juntamente com a equipe técnica que está trabalhando lá do presidente Lula, que está fazendo um remanejo da questão orçamentária, que está mexendo na questão dos impostos para conduzir a contento o crescimento da economia. Investimentos, o dinheiro entra, ele vai ter um tempo de ação, de giro, para então pensar em retorno. Ou seja, o dinheiro que está entrando esse ano não é o mesmo que vai entrar no ano que vem. Já é a hora de acender um alerta, chamar José para pensar que este momento na economia brasileira são as vacas gordas, há um grande volume de dinheiro entrando. No entanto, deve se preparar, como os esquilos guardam as nozes, como José fez um armazenamento dos recursos para quando vier os tempos de escassez, que não necessariamente sejam pobreza, mas os anos em que não vai entrar um volume tão alto de investimentos. Que o governo não tenha necessidade de fazer cortes muito severos e correr atrás de tirar da população forçosamente esse déficit através de impostos ou com o disparar da inflação. A hora de pensar nas vacas magras é agora, porque, como disse o Sun Tzu, nos tempos de paz, o fidalgo mantém a espada na mão. Ou seja, nos tempos de abundância, já é necessário calcular o estoque, o armazenamento, para os tempos de escassez. Somente assim a prosperidade, somente assim a economia em alta, nesse momento, pode realmente entrar num patamar de uma economia sólida mundial, onde você tem um grande aporte financeiro e depois, naquele tempo de giro até que entre o retorno, você tem uma estabilidade da economia sem grandes oscilações, assustando os novos investidores ou até mesmo os investidores que já estão conosco nessa parceria para fortalecer a economia brasileira.